Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com. Mas, como eu falei pela quinta vez, a quinta vez é da graça, nós estamos debaixo de um fundamento de justiça, que é vamos dizer, o nosso carro-chefe, a nossa marca. E a verdade não é marca específica da Igreja Vivos com Cristo, deveria ser a marca da igreja. Deveria ser o principal fundamento, porque a justiça, todas as bênçãos advêm da justiça. Deus não pode abençoar o injusto, entende? É lógico que existem coisas naturais que abençoam. A Bíblia diz que o sol ele vem sobre justos e injustos, a chuva, mas bênçãos específicas advindas do Cordeiro precisa passar pelo fundamento de justiça, né? Eu li com vocês lá no primeira série, primeiro dia, quando nós falamos em Deuteronômio 6, que diz que para que o homem debaixo da velha aliança fosse abençoado, no caso Israel, eles precisariam obedecer todos os mandamentos e guardá-los, a fim de que eles fossem abençoados. E aí eles iam receber, seria isso para eles como justiça. Então, justiça para Israel seria eles cumprirem os mandamentos e guardá-los. Então, Deus veria-os como justos. Veria-os não, veluzia. Tá vendo? Como é que é o português? É veluzia. Os veria. O veluzia. Não, mudando, vamos seguir. Mas, enfim, é importante nós entendermos porque Deus vendo Israel como justo, apesar de que Deus usou várias situações para que isso acontecesse, sacrifício de animais, sangue derramado, sacerdote, então tudo isso era a figura para que Israel fosse abençoado. Mas sabemos que essa antiga aliança ela não era perfeita, ela era imperfeita, porque não existia um sacrifício perfeito e um sumo sacerdote perfeito. E hoje nós temos isso para nós. Jesus é aquele que foi feito pecado por nós para nos fazer, nos tornar justiça. Então, para Deus nos abençoar, Ele precisou nos fazer justos. Então, irmãos, é tão importante esse fundamento para nós, essa realidade para nós como igreja. E o Jean falou semana passada que no Evangelho, ele falou aquilo que está escrito na palavra, que no Evangelho se revela a justiça de Deus, de fé em fé. Então, assim, o que revela o Evangelho? O que mostra o Evangelho para nós? O próprio Jesus, a própria realidade divina, a própria obra do Calvário, aquilo quem Ele é a justiça. E essa justiça para nós é uma dádiva que Deus deu. É boa notícia porque é um presente. Sabe, não é boa notícia aquilo que é obrigação, ou boa notícia aquilo que é um presente. Amém? Ninguém sorri quando está debaixo de obrigação, mas você sorri quando está ganhando presente. E esse presente é a sua justiça para nós. Amém? Você pode dizer, eu sou justo pela fé? Eu sou justo pela fé. Amém? Então, essa realidade, essa verdade é que nós estamos sendo estabelecidos. E a verdade que Deus colocou no meu coração é essa. E Romanos 5,19 diz aquilo que eu estou dizendo para vocês aqui. Porque como pela desobediência de um só homem, quantos desobedeceram? Um homem desobediente foi suficiente para que todos os outros homens fossem justos, pecadores. Porque ele está dizendo, desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Então, porque Adão é essa figura, Adão é mais do que um homem, é aquele que dá início a uma espécie, a uma raça. Não existia o homem. Quando Deus criou Adão, Ele criou o homem. Então, é aquele que dá início a uma raça. Então, precisava de vir um outro Adão para dar início a uma outra raça, uma outra espécie. Amém? E aí continua falando aqui, ó, assim também por meio da obediência de um só. Então a desobediência de Adão tornou os homens pecadores. Então o último Adão, Jesus, veio para obedecer completamente.
até a morte de cruz, lá em Filipenses diz que ele obedeceu. Para quê? Para que também por meio de um só, muitos se tornassem justos. Então você não é justo por causa da sua obediência, assim como você não era injusto ou pecador por causa da sua desobediência. Vocês estão entendendo, gente? Amém. Aqui é português com matemática, raciocínio lógico. A desobediência de um fez com que todos se tornassem pecadores. Mas a obediência de um fez também que todos que crescem nesse se tornassem justos. Porque era necessário uma nova espécie. E essa nova espécie é a espécie dos justos. É aqui que nós nos tornamos em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Mas no natural, você vai olhar e vai ver você no espelho, não mudou nada. Mas, interiormente, um homem velho foi crucificado. E nós temos agora uma nova vida em o Cristo ressurreto, ressuscitou um homem novo para viver agora por meio da fé. Como Paulo diz, agora já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. A vida que agora eu vivo nessa carne, aquela que eu enxergo no espelho, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E ele continua, porque se eu me torno justo pela obediência à lei, então Cristo morreu em vão. Cristo morreu em vão, irmãos? Isso quer dizer que você e todos nós nos tornamos justiça e justos pela fé, pela sua morte, pela sua obediência. Amém? E isso é maravilhoso, porque isso é suficiente para Deus te fazer abençoado. Amém? É lógico que isso diz respeito a uma natureza. Nós precisamos pensar que não é o pecado do homem que o tornou pecador. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós éramos pecadores por causa do pecado de Adão e por isso pecamos. Mas agora também nós temos uma natureza de justiça, de justo, e não é pelo nosso ato de justiça que nós nos tornamos justos, mas assim como o pecado, a desobediência de Adão fez com que os homens pecassem, Caim matasse Abel e daí por diante tantas outras coisas que vieram, mas agora o levantar de uma nova espécie faz com que esses homens novos andem em novidade de vida. Por meio do mesmo poder que ressuscitou Jesus. Nós fomos chamados para andar debaixo da energia, da força, do poder da ressurreição. Amém? Porque nós fomos ressuscitados. Você precisa se ver ressuscitado. A morte, ela não está na frente. A morte ficou para trás. Amém? Está lá atrás. Cristo foi crucificado e nós sepultados juntamente com Ele. Então, entendendo esse fato, queridos, porque é um fato, é algo que já foi estabelecido, nós vamos estudar mais e entrar mais no termo justiça, e como já temos falado, e para aprender, queridos, algo sobre determinado assunto, é sempre bom você pegar a primeira menção daquela palavra na Bíblia. Deus, Ele fez assim. Quando surge a primeira palavra na Bíblia, aquele assunto, aquilo que envolve, traz um ensinamento sobre aquela palavra. Amém? Então, a primeira vez que surgiu a palavra justiça na Bíblia foi em Gênesis 15. Eu vou ler um pouco do contexto para nós entendermos, porque fala sobre o contexto de Abraão, que é hoje Abraão, que se tornou Abraão, que diz assim: depois desses acontecimentos, nós não podemos desprezar isso, amém? Teve acontecimentos que estão em 14, depois nós vamos ver, mas não agora. Veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência
e um servo nascido da minha casa será meu herdeiro. E a isso respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Aí, presta atenção nessa frase, nesse versículo, último versículo. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Amém. O que Deus está querendo falar? A justiça só pode ser imputada pela fé. Ela só pode ser concedida pela fé. Porque o assunto justiça, isso está marcando e ensinando para nós. A justiça está ligada à imputação e ao crer. O que significa crer, queridos? Destaquei algumas coisas aqui. Lá no hebraico diz apoiar, confirmar, algumas coisas. É crer mesmo. A palavra imputar significa pensar, calcular, contar. No grego fala assim, contar, calcular, conferir, levar em conta. Porque foi o que Deus fez. Ele levou para nossa conta a justiça de Jesus. Aleluia. Sua conta estava negativa com a justiça. Estávamos todos merecedores do pecado, da condenação por causa do pecado. Mas Deus conferiu na nossa conta a justiça que é de Jesus. Amém. E para Deus fazer isso, porque é igual a contabilidade, partidas dobradas, todo débito tem um crédito. Se debitou na conta de Jesus, creditou na nossa. O que debitou? A condenação, que era nossa. E o que creditou na nossa? A justificação, a bênção que é de Jesus. É uma troca. Amém? A justiça fala de uma troca. Uma troca de um homem sem pecado que foi condenado e de um homem pecador que foi justificado. Isso é maravilhoso. Amém, queridos? Vocês compreendem isso? Então, se firme nessa verdade. Porque essa verdade, crer no Senhor, faz com que a justiça nos seja imputada. É lógico que não pode ser um assunto vago. Você crê no Senhor? Eu creio. Mas tem que ter um envolvimento, um entendimento do que é crer no Senhor. Ele está falando sobre a justiça, porque esse assunto ele vai ser mais esmiuçado por Paulo nas cartas, ele esmiuça em Romanos, em Gálatas, e ele vai discorrendo sobre isso. A palavra justiça diz estado daquele que é como deve ser, condição aceitável para Deus. Integridade, virtude, pureza de vida. Então, Deus nos vê puros, Deus nos vê íntegros, aceitáveis diante dele, por causa dessa justiça. Em Gálatas, ele chega, na carta aos Gálatas, Paulo fala assim, se você tenta obedecer, você está debaixo de maldição. Tenta obedecer à lei, você está debaixo de maldição. Porque maldito é aquele que tenta viver pelos preceitos da lei. Porque o meu justo viverá pela fé. Então a justiça que nós temos é a justiça da fé, queridos, não existe outra. Amém? Por mais que Deus tenha, em Deuteronômio 6, instruído Israel para aquela justiça por meio da obediência à lei, mas não existia a obra perfeita consumada de Cristo, é para que eles pensassem e falassem, não tem condição, porque nós somos pecadores. Eles precisavam ter se humilhado e reconhecido que não teria condição deles chegar a obedecer aquilo que Deus queria deles. Mesmo porque eles não conheciam Deus direito. A ponto do povo de Israel falar, vai Moisés, vai, o Senhor se relaciona com ele e depois você me passa tudo o que foi falado. Relaciona o Senhor com ele, porque eles não conheciam a Deus. A Bíblia diz que Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Se você pensar, quando vem aquela mulher que cometeu adultério e vem, e aqueles fariseus a trazem para o meio e questionam Jesus, a lei diz que nós devemos apedrejá-la, e o Senhor, o que se diz?
Ele queria confrontar Jesus, colocar Jesus encurralado. E eles repetem, Jesus estava agachado, escrevendo. Tipo assim, quando você está agachado, é num tom de humildade. Eu vim para ser servo. Ele se esvaziou de si mesmo e se tornou servo. Mas quando eles repetem a conversa, ele levanta. Quando o tom agora é Deus que vai responder. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E a consciência deles acusaram. E eles largaram as suas pedras. E ele fica de frente para aquela mulher. E ela não olha a pedra na mão de Jesus. Ela não vê pedra na mão de Jesus. Porque ele era o único capaz de apedrejá-la naquele momento. Por causa do pecado do adultério. Amém? Mas o que ele responde para ela? A conversa de Jesus. Mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? E ela fala, não. E ela diz, e ele diz, eu também não te condeno. Sabe, a gente precisa fazer uma pausa nisso. Eu também não te condeno. Quem estava ali? Era o Pai. Era Deus. Amém? E a expressão exata de quem Deus é. Porque Jesus, João diz que ele não veio para condenar o mundo, mas para salvar. Aí depois dessa não imputação da condenação, não execução da condenação, porque ali era como uma sentença, o juiz estava ali, os acusadores, as testemunhas estavam ali, o tribunal estava formado, certo? Só faltava Jesus dar o veredito, você é condenada. Mas ele não fez isso. Ele falou assim, eu também não te condeno. Porque de certo, ele saberia o que ele viria fazer. Ele ia carregar aquela condenação. Ele ia carregar aquele juízo, aquele pecado. E ele fala, vai, não peques mais. Certamente aquela mulher, ela ganhou uma nova vida. Lógico, não a que nós temos hoje, mesmo porque ele não havia morrido ressuscitado. Mas ela ganhou uma oportunidade na vida. Ela conheceu, ela viu a face de Deus. Ela viu Jesus como ele é. Com certeza, ela não saiu agora, vou aproveitar, vou voltar para continuar o que eu estava fazendo. Amém? Não, eu conheci Jesus. Porque é Deus naquele momento se revelando. Então é importante nós compreendermos, queridos, que o povo de Israel, eles não conheciam a Deus como ele era. Tanto que não conheceram Jesus. Se não conheceram Jesus, é porque eles não conheciam a Deus. Porque Jesus era a própria expressão de quem Deus é. Amém? E tudo passa por esse fundamento. O fundamento de justiça, que se equivale ao fundamento de quem Jesus é. O que dizem que eu sou? Jeremias, um dos profetas, Elias. E vós? Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra, e essa pedra é a revelação de quem Jesus é. Ele edificaria a igreja. Então, toda vez que Jesus é revelado, a sua justiça é revelada, vai haver uma edificação da igreja. Aleluia. Edificação não diz respeito a prédio, edificação diz respeito à revelação de Jesus. Amém? É tudo que nós queremos. O conhecer, como Paulo diz, conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Então é importante nós entendermos isso, essa verdade, queridos, que é gloriosa para nós. E lá em Romanos capítulo 4, eu quero expressar um pouco daquilo que, esse termo que está em Gênesis 15, Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça. Romanos 4, versículo 3, diz assim, pois, que diz a Escritura? Que diz lá em Gênesis capítulo 15? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado, colocado na conta, conferido para a justiça. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, e a entender aqui, não trabalha para ser justificado, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída, imputada, colocado na conta
como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Por isso que nós descansamos na justiça de Cristo, porque nós entendemos que a justiça foi satisfeita e Deus nos fez justos, independente de obras, por causa de Jesus. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Se aquela mulher voltasse, e ela voltasse para Jesus, e mesmo assim ele não imputaria pecado. Amém? Porque não era a condição dele. A imputação de pecado acontece quando eu desprezo quem ele é, a nossa justiça. Por isso Romanos capítulo 8 começa: agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E termina: quem tentará acusação com os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Você não se justifica de nada, queridos. É lógico que a justiça de Cristo, que é uma dádiva, é um presente para nós, nós somos justificados pela fé. Isso vai redundar em frutos, em que as pessoas vão ver, ela é justa. Não porque você está dizendo, mas porque o teu fruto está dizendo. Amém? Deus está sendo manifesto em você. A glória dele está sendo manifesta. Você não está fazendo força para isso, assim como a árvore não faz força para frutificar. Mas tudo parte de um fundamento. Você crê que você é justo. E você se tornou árvore de justiça. Qual o fruto da árvore de justiça? Justiça. Atos de justiça. Que não diz respeito à sua ação para ser justo, mas a ação porque você é justo. Amém? Vocês entenderam? Aí voltamos para Gênesis, no capítulo 15. Vamos entender melhor esse contexto para que esse assunto justiça esteja bem fundamentado para nós, queridos. Quanto mais fundamentado isso, mais fortalecido vai estar a igreja, as nossas vidas. É um assunto, queridos, que nós vamos ver mais lá para frente, que existem armas de justiça. A justiça é uma arma de guerra que destrói o inferno. Tudo que o diabo quer é te colocar debaixo de condenação e acusação porque você é ganho nesse lugar. Você perde. Mas quando você está revestido da justiça, por isso que uma das armaduras, a parte da armadura de Deus é o couraça da justiça que protege seu coração, de onde procede a saída de vida, mas para poder sair de vida precisa estar estabelecido em quê? Na justiça. Se entender que você é justo pela fé. Então, nós precisamos compreender isso. E lá em Gênesis, aí nós vamos, quando nós vemos Gênesis 15, quando ele tem o primeiro, a verdade em Gênesis 15, aqui eu não coloquei explicativo aqui, mas 15 começa aqui, depois desses acontecimentos. Eu posso considerar isso? Não. Amém? Gênesis 15, onde está constando, crê no Senhor, Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Primeira menção, Gênesis 15. Amém, irmãos? Estão ligados aqui? Então, todo o contexto está formatado ali de justiça. E começa Gênesis 15 assim: depois desses acontecimentos. Eu preciso ver o que são esses acontecimentos. Amém? O que acontece em Gênesis 14, então? Que acontecimentos são esses tão importantes? Porque Gênesis 14, ele começa quando Abraão se dispõe a guerrear por Ló, lutando 4 reinos que venceu 5 reinos. 4 reinos que venceu 5 reinos. Então era um reino forte. E Abraão sai para lutar com 318 homens e vence. Certamente ele não estava sozinho, como se diz. Ele não venceu com a sua força. E depois desse acontecimento, vem algo marcante, porque alguém sai ao encontro de Abraão. Gosto quando Paulo ele faz a declaração a fim de ser achado nele.
Sabe, Jesus é aquele que é o pastor que vai em busca da centésima da ovelha perdida. Ele é aquele que varre a casa para encontrar a dracma perdida. Porque é ele que encontra. Nós é que fomos achados. É tão bom a gente saber disso. Porque nós achamos que nós estamos procurando Deus, buscando Deus. Não, queridos, você não estava procurando Deus. Você foi achado. Porque ele encontrou um bom tesouro. É você, somos nós. Porque ninguém procura por algo que não tem valor. E ele te achou. Porque você é valioso e valiosa. Amém? E o que acontece? Em Gênesis 14, versículo 17. Após voltar Abrão de ferir aquela Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, os 4 reis, né? 3 reis que estavam com Quedorlaomer. Gênesis 14, 17. Saiu-lhe ao encontro. Não podemos considerar isso. Ele foi ao encontro de Abraão. Quem? O rei de Sodoma. Saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma. O rei de Sodoma no Vale de Savé, que é o Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. A verdade, foi Melquisedeque que se apresentou a Abraão. Foi Melquisedeque que se achegou a ele. Foi Melquisedeque que esteve com ele. E nós vamos entender quem é esse Melquisedeque. E nós já falamos muito sobre ele, mas sempre é bom falar, porque ele é a figura perfeita de Jesus. Quem ele é? Rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E tudo lhe deu Abraão o dízimo. Abraão entendeu, não foi eu quem venci aquela guerra. Foi Deus quem entregou os inimigos nas minhas mãos. Queridos, na nossa vida nós precisamos considerar isso. Não somos nós que vencemos. Foi Jesus que venceu por nós. Não fomos nós que conquistamos. Toda vez que nós vamos pensando assim, nós vamos pensando de uma forma mais visionária, porque o que Deus faz é muito maior do que nós fazemos. É mais amplo. Se Deus está agindo por você, queridos, com certeza vai ser algo muito maior que você estivesse agindo. Para um homem derrotar com 318 homens, 4 exércitos, é porque a vitória é muito grande. Sabe, a vitória das nossas vidas, as nossas vitórias precisam ser consideradas, que não vieram de nós. Vieram de Deus. E quando ele entrega o dízimo, ele está separando aquela 10ª parte da sua conquista, ele está dizendo assim, eu estou reconhecendo, é uma expressão de gratidão. Amém? Que é importante, porque nós não podemos desconsiderar isso. Amém? Então, quem é esse Melquisedeque que Hebreus explica muito bem no capítulo 7, versículo 1 e 2, porque nós estamos falando daqueles acontecimentos, depois desses acontecimentos, e nos reportamos em Gênesis 14, mas Hebreus 7 explica quem é esse Melquisedeque, porque este Melquisedeque, rei de Salém, versículo 1, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, ele foi ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Aí diz assim, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Amém? Salém é de Shalom, é paz. Mas primeiro vem a justiça. Sabe, Isaías 32 diz que o efeito da justiça será paz. Deus, para te dar paz, Ele te dá um fundamento de justiça primeiro. Deus, para te dar o Shalom, Ele primeiro te apresenta a sua justiça. Deus, para abençoar, Ele precisa apresentar o Evangelho para você.
porque o Evangelho revela a justiça. Então foi isso que aconteceu com Abraão, a personificação de Melquisedeque, é a personificação da justiça e da paz, é a figura de Jesus. Tanto que, se nós continuarmos lendo Hebreus 7, vai falar que ele é a figura de Jesus. Amém? A Bíblia, explicando a própria Bíblia dessa forma muito clara, e não tem como a gente inventar muita coisa. Mas ele faz outra coisa, esse Melquisedeque, ele traz pão e vinho, que eles são acontecimentos, são algo que nós precisamos considerar, porque o pão e vinho, nós falamos alguns cultos atrás, a importância de partir o pão. Paulo se reúne com a igreja e ele prolonga seu discurso até a meia-noite, com o objetivo, primeiramente, de partir o pão. Aquele jovem Eutico cai do terceiro andar, ele vai lá, abraça aquele jovem e diz: não se atemorizem, a vida está nele. E volta para partir o pão. Ele não parou. Ninguém chamou SAMU, ninguém se preocupou com mais nada. Pelo contrário. Ele falou: fica tranquilo, gente. Nós viemos aqui para partir o pão. O lugar onde se parte o pão, o ambiente da ressurreição está presente. Amém, queridos? É isso que nós precisamos entender. Quando nós estamos para partir o pão, nós estamos que para ceiarmos, tem poder da ressurreição disponível, queridos. Então, eles continuaram, partiram o pão e foram até o sol nascer. A mensagem de Paulo. E aqueles irmãos estavam lá, vivos, com Cristo, por causa do poder da ressurreição que estava operante naqueles irmãos. Amém? E eles não tiveram sono. Amém? Nenhum problema com sono, irmãos. É bom quando a gente tem sono. Amém? Mas, ele trouxe pão e vinho, porque é a marca da ceia do Senhor. Revela a obra consumada, revela aquilo que foi feito na cruz. É apenas uma sombra, lembrando que é apenas Melquisedeque, uma figura do sumo sacerdote Jesus, de quem ele é. Agora, precisamos entender, aí a gente volta, porque esses dois acontecimentos são importantes que eu citei, o pão e vinho e a figura de Melquisedeque. Agora voltemos lá para Gênesis 15, ou avancemos, né? Voltar, não avançar, né? Nós vamos ver a figura de um servo, o servo que estava na casa com Abraão. O nome dele era Eliezer. Nada é por acaso. Deus é especialista em pegar nomes, esconder coisas, para que seus filhos venham descobrir pelo Espírito. Eliezer, que estava na casa de Abraão, significa Eliezer, significa Deus é ajuda ou ajudador. Quem é o nosso ajudador? Espírito Santo. Amém. Ele nos socorre, ele nos ajuda. O Espírito Santo estava lá, queridos. É a figura do próprio Espírito Santo junto com Abraão, e nós precisamos entender que sem o Espírito Santo não há revelação da justiça. O homem não tem capacidade de ouvir o Evangelho a não ser pela interpretação do Espírito. Por quê? O homem pecador recebendo justiça está errado, certo? Porque o que passa na mente do homem natural, não, ele tem que pagar por aquilo que fez. Está certo, naturalmente sim. Mas é muito estranho para o homem natural, como pode Jesus, sendo perfeito, recebendo condenação? Porque o Evangelho é loucura para os homens. Vocês entendem? É loucura, queridos. Você receber justiça mesmo com consciência, assim, de falar: cara, eu falhei, eu pequei, mas você recebeu justiça, você creu naquela justiça. Por isso que Romanos 4 diz: bem-aventurado é o homem a quem Deus atribui justiça sem obras. Bem-aventurado é o homem a quem Deus nunca, jamais imputará pecado.
E não vai imputar pecado porque não vai pecar, não vai imputar pecado porque não vai imputar pecado porque foi imputado sobre alguém. Entende? Porque nós imaginamos não vai imputar pecado porque não vai errar. Não, queridos, nós vamos errar. Mas não vai haver imputação de pecado. Não vai haver condenação. Lógico que pecados trazem consequências, mas não condenação, juízo, julgamento. Amém? Mas está lá o Eliezer, que Abraão citou. Quem está aqui na minha casa é o servo Eliezer, ele será meu herdeiro? Na verdade, não, Deus fala, não é esse. Porque o Espírito Santo não é a nossa herança, ele é o penhor da nossa herança. Ele é a garantia de que nós somos herdeiros. Ele é a garantia daquilo que está por vir. Queridos, tem o Espírito Santo na sua vida porque tem algo garantido para você, tem algo, uma expectativa para você, isso tem uma realidade para você que o Espírito Santo está dizendo. E nós não podemos desprezar, queridos, que o Espírito Santo na nossa vida é para isso. Por isso que nós precisamos nos entregar a Ele. Eu acredito que a revelação da justiça, ela se dá por meio do Espírito, porque entender a lei para Israel, que não era espiritual, era mais fácil. Para qualquer homem entende a lei. Amém? Todo homem entende a lei. Agora, entender a graça, favor merecido, é difícil. Precisamos do Eliezer. Precisamos do Eliezer conosco. Eliezer. O filho é Eliezer. Entende? Nós precisamos do Espírito Santo para entender a graça. Por isso que ele é o Espírito da graça. Não existe Espírito da lei. Paulo fala do ministério da letra, da pedra, da condenação, mas ele fala também do outro lado, que nós estamos no ministério da justiça, ministério do Espírito. Você vê que a justiça e do Espírito estão juntas. Da graça. É o que nós estamos. É o lugar que nós estamos. Então, queridos, entender que essa justiça é revelada pelo Espírito Santo. Eu entendo que boa parte daquilo que eu orei no Espírito trouxe para mim revelação da justiça. Boa parte daquilo que eu oro, Deus está testificando. Porque o Espírito veio para fazer o quê? Testificar de Jesus. Testificar da sua obra. Por isso que é importante orarmos no Espírito. Porque quando você ora no Espírito, quer dizer, você não vai ter como se envolver com mistura justiça da lei com justiça da fé. Entende? Quando você ora no Espírito, você vai ter uma revelação do Espírito para entender essa justiça. Mas é importante nós ouvirmos, porque o Espírito testifica daquilo que nós estamos ouvindo, traz paz. O Evangelho é o Evangelho da paz. Quantos estão recebendo paz aí? Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. O que diz João, Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 7 a 11, ele diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Em Gênesis 14, aparece a figura de Melquisedeque, que é a figura de Jesus, que vai ao encontro de Abraão. Amém? Gênesis 14 aparece Jesus. Em Gênesis 15 ele não está mais lá. Não fala mais sobre Melquisedeque. Porque Jesus falou o quê? Aqui em João 16, convém que eu vá para que o Consolador venha. A primeira vez que aparece a figura de Eliezer é em Gênesis 15. Amém, irmãos? Amém. Porque é preciso primeiro que vá Jesus para que venha o Espírito Santo. É preciso que vá Melquisedeque para que venha Eliezer. Amém? E é nessa verdade que nós vamos sendo estabelecidos. E o que faz esse Eliezer, o Espírito Santo que está conosco? Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, e entenda que pecado aqui não é a ação de pecar, é o substantivo pecado,
que diz respeito à natureza de pecado. Amém? Porque nós achamos assim, o Espírito Santo está te convencendo do pecado, toda hora ele está te convencendo do pecado. Não, queridos, nós, a igreja, fomos convencidos do pecado quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Porque nós entendíamos que nós precisávamos de uma nova natureza. Foi substituído uma natureza de pecado por uma natureza de justiça. Agora nós temos a natureza de justiça. Por quê? Porque você cometeu o ato justo? Não, porque Jesus fez. Porque Jesus realizou esse ato justo. Amém? Da mesma forma que foi Adão que pecou e trouxe a natureza de pecado, foi Jesus que obedeceu e trouxe a natureza de justiça. E ele continua falando assim, do pecado porque não crê em mim. Quantos creem em Jesus? Amém. Entende? O Espírito Santo não está te convencendo da natureza de pecado, mas ele continua falando aqui, olha, da justiça, porque vou para o Pai. Melquisedeque é a figura daquele que saiu e foi para o Pai, interceder junto ao Pai. Ele é sumo sacerdote. A Bíblia diz que Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Aquilo que você fala, existe um sumo sacerdote testificando. Por isso que é importante as suas palavras. Você precisa concordar com aquilo que a palavra diz. Todas quantas são as promessas de Deus, tem em Jesus o sim, e por ele o amém. Amém? Então, entender isso é importante. E não me vereis mais, como subiu Melquisedeque da história. Entende, queridos, que Abraão é uma figura daquele que recebeu o Evangelho? Gálatas fala sobre isso. Aparece em Gênesis 14, como apareceu para nós Jesus. E ele disse, eu preciso ir para que venha o Espírito Santo. O Espírito Santo veio. E agora está nos convencendo da justiça. Está nos ensinando sobre a justiça. Está revelando para a igreja essa condição que nós temos em Deus. Mesmo porque, para nós amadurecermos, o amadurecimento, o amaduro, aquele que não está bebendo leite, é aquele que ele conhece o ensino da justiça. Ele tem experiência na palavra da justiça. Amém, queridos? Está em Hebreus capítulo 6. E no versículo 13 diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ainda nesse contexto de Gênesis 15, querido, você vê que eu estou falando tudo isso para que venha complementar o assunto justiça. Sem a justiça, ela vem porque nós cremos. Cremos em Deus. E isso foi imputado como justiça. Mas, queridos, tudo passa pela presença do Espírito Santo em nós. Ele que nos convence. Ele que revela. E revela coisas que hão de vir. E se nós continuarmos aqui em Gênesis 15, versículo 8 a 21, Abrão está falando com o Senhor apareceu para ele. Perguntou-lhe Abrão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Como que eu vou possuir essa herança? Respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades. Então, cada um desses animais, ele partiu no meio. Certamente houve derramamento de sangue. Amém, irmãos? Separou as partes. Vocês conseguiram ver? Novilha, os bofes, tudo ali, derramado, só para vocês entenderem. Partidos no meio, porque era um ambiente de sacrifício. E não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, lembrando que o pôr do sol veio. Isso quer dizer que ainda estava de dia. E Deus falou, olha para as estrelas do céu, se é que podes
contar. E é de dia. Alguém já viu estrela de dia? Alguém já viu estrela de dia? Conta essas estrelas. Porque o que Deus tem para nós não é visto com os olhos naturais, mas com os olhos do coração. Amém, queridos? Nós precisamos ter os olhos iluminados, os olhos do coração abertos e iluminados. Mas ele fala, ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, como aconteceu com Israel no Egito. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Deus estava revelando para Abraão aquilo que haveria de vir. É o que o Espírito Santo faz, queridos. Amém? Mas tudo isso porque Deus estabeleceu um fundamento de justiça. Ele teve um encontro com o rei da justiça. Ele teve um encontro com Melquisedeque. Ele teve na casa dele o Espírito Santo. Nós temos a nossa casa, o Espírito Santo. Amém? Isso sucedeu, será sepultado em ditosa velhice. Lógico que nós não estamos numa condição superior de Abraão, amém, irmãos? Você se vê sepultado ou se vê arrebatado? Amém? Porque sepultado nós já fomos com Cristo. A Bíblia diz que Abraão foi abençoado em todas as coisas. A bênção de Abraão não foi Isaac apenas, mas foi a justiça imputada a ele pela fé. Se não houvesse justiça imputada para Abraão, ele não poderia se tornar aquilo que ele se tornou. Por isso que eu entendo que esse assunto é tão importante, porque o justo, ele tem segurança, confiança, sabe que o que guarda a vida dele é a justiça de Cristo. Ele sabe que ele não espera a catástrofe na vida dele. Não, ele tem uma esperança que é diferente, uma esperança da glória de Deus. Se você está esperando alguma catástrofe, você precisa rever os fundamentos que estão regendo seu coração. Porque, por mais que você tenha falhado, você sai de casa, por exemplo, eu gosto muito de usar esse exemplo, sai de casa chateado com alguma situação, e você está lá com aquela mente atribulada, aí você está vindo para o centro de Vila Velha procurar vaga, aí você imagina assim, não vou encontrar vaga não, já estou tão ruim que não vai ter nada para mim. Mas quando você muda, vira a chave, não, eu sou justo, mesmo que eu tenha errado, mesmo que eu tenha falhado, mesmo que eu tenha um sentimento ruim, existe algo preparado que é de Jesus, que eu vou encontrar. Estou citando uma pequena vaga. Isso para a vida existe algo preparado para nós, que é de Jesus para nós. Porque a justiça me dá condição de receber, a partir dela, aquilo que lhe é direito. Você recebe o que é direito de Jesus receber. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Aquilo que Jesus recebeu, você recebeu. Amém, queridos? Então, não espere nada aquém é abaixo, né? Aquém de Jesus para a sua vida. Não espere uma saúde aquém de Jesus. Se Jesus merece uma saúde perfeita, se Jesus merece ser abençoado, se Jesus merece ser provido, se Jesus merece reinar, se Jesus merece tudo aquilo que ele merece, queridos, é porque nós estamos debaixo do mesmo fundamento, do fundamento de justiça. Você não vai olhar para você, o que você fez, você vai olhar para ele e ver o que ele fez. Amém? Isso é um assunto para o próximo série, a esperança da justiça. Amém? Mas nós continuamos e na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas. E eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Lembrando que os sacrifícios estavam lá, aqueles animais,
cortados ao meio, separados as partes, uma de frente para a outra, e houve densas trevas, e eis com um fogareiro fumegante uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços que estavam separados. Sabe, para nós entendermos isso, nós precisamos compreender que esse era o tipo de aliança que era feita naquela época. Era como um contrato, uma aliança, e toda aliança precisa envolver sangue, que as partes contratantes, elas precisavam passar entre as partes, lendo as cláusulas daquele contrato, dizendo, olha, quais são os nossos direitos e as nossas obrigações. Se eu descumpro aquilo que eu tenho que fazer, então vai ser feito como foi feito com esses animais. Vai ter que ser morto. Amém? Então aquelas partes passavam entre as partes, relembrando todas as cláusulas daquele contrato. Quer dizer o seguinte, se eu, que estou passando naquelas partes, descumprir o contrato, então o meu fim é ser morto como esses animais aqui. Mas Abraão não passou naquelas partes. Passou? Quem passou? Uma tocha de fogo e um fogareiro fumegante. Porque essa é a figura de Deus Pai e Deus Filho. Amém, queridos? A aliança, a nova aliança, ela não foi celebrada com a igreja. Ela foi celebrada com Jesus. Jesus foi morto, não por causa da sua desobediência. É como se Deus Pai e Deus Filho estivessem passando aquelas partes. E Jesus precisou ser morto, porque a parte que ele representava era desobediente, era pecadora. E ele se tornou o fiador daquela parte, o garantidor daquela dívida. Ele se tornou aquele que morreria para cumprir os rituais daquela aliança, derramando seu sangue, mas o sangue foi derramado, é o sangue de um justo. Então, queridos, a nova aliança não diz respeito a você e Deus, mas a Deus e Jesus. Porque ele cumpriu perfeitamente. E nós estávamos nele. Ele morreu não por causa da sua desobediência, mas por causa da nossa. Ele morreu não por causa dos seus erros, mas por causa dos nossos pecados. Amém, queridos? Você entende? Porque nós estávamos em Cristo. Deus, quando a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo que estava caído, perdido, em pecado, foi reconciliado em Cristo na cruz. Queridos, então, nós estávamos na mesma condição. Abraão não estava caminhando naquelas partes. Deus sabia, Abraão, você não tem condição de passar nessas partes e cumprir as minhas partes. Aquilo que tem que ser cumprido. Amém? Então, dorme. Descansa. Porque quando você entra no descanso é porque você creu naquilo que foi feito. Você creu na obra consumada de Cristo. Amém, queridos? Então, nós precisamos compreender que essa justiça é o presente de Deus para nós. Deus te fez justo para te fazer abençoado. Nós somos abençoados porque somos justos. Não há bênção sem justiça, mas porque a justiça é a bênção. A Bíblia diz que Deus nos abençoou e não vai nos abençoar. Assim como Melquisedeque abençoou a Abraão, bendito seja o Senhor. Deus, o Deus que te abençoou, o Deus que entregou os seus inimigos nas suas mãos, Abraão. E a resposta de Abraão foi entregar o dízimo, foi corresponder em espírito de gratidão e não de obrigação. Amém? Nós somos regidos por gratidão, queridos. Nós somos movimentados por gratidão e não por obrigação. Porque a obrigação estava entre Jesus, estava com Ele. Ele é o nosso garantidor, o nosso fiador, o fiador da dívida. Amém? Glórias a Deus. Vamos colocar de pé. Aleluia. Aleluia. Nós fomos resgatados da maldição da lei. Nós fomos resgatados. Nós fomos resgatados
A Bíblia diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos resgatou da maldição da lei para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Aquilo que ele fez com Abraão, ele faz conosco. E nós estamos debaixo dessa bênção, queridos.